Há momentos na vida em que a presença de Deus parece distante, mas e se, de repente, ela batesse à sua porta? O que você faria se a própria Arca da Aliança, símbolo da presença divina, viesse morar na sua casa? Essa é a história de um homem simples, esquecido pelo mundo, mas lembrado por Deus. Um homem que abriu as portas de sua casa e viu sua vida ser completamente transformada. Hoje você vai conhecer a história de Obed-Edom, o homem que foi abençoado pela presença de Deus. Mas o que havia de tão especial nesse homem para que Deus o escolhesse? Fique comigo até o final e você vai descobrir o segredo da presença que transforma. Israel vivia dias de grande tensão. O rei Davi, em seu desejo sincero de honrar a Deus, decidiu trazer de volta a Arca da Aliança, o símbolo sagrado que representava a presença divina no meio do povo. A arca havia sido levada pelos filisteus, e agora, depois de anos de distância, Davi queria que ela voltasse para Jerusalém. Mas no caminho, algo inesperado aconteceu. Os bois que puxavam a carroça tropeçaram, e um homem chamado Uzá tocou na arca para impedi-la de cair. Naquele instante, ele morreu. O medo tomou conta de todos. O rei Davi, abalado e confuso, ordenou que a arca fosse deixada temporariamente na casa de um homem chamado Obed-Edom, um levita simples que vivia nos arredores. Imagine o peso daquele momento. A Arca de Deus, o objeto mais sagrado de toda a nação, sendo deixada em sua casa. Seria uma honra ou uma sentença de morte. Mas Obed-Edom não hesitou. Ele abriu as portas de sua casa e disse: "Se a presença de Deus vem até mim, então que minha casa seja um lugar de adoração." Quantas vezes Deus também nos visita através de situações inesperadas. Às vezes o que parece um fardo é o início de uma bênção. E foi exatamente isso que aconteceu com Obed-Edom. Mas o que se passou em sua casa nos dias seguintes, ninguém poderia imaginar. Aquela noite foi longa. Obed-Edom olhava para a arca e sentia o peso da santidade de Deus. O coração batia acelerado. E se algo desse errado? E se ele, sua esposa ou seus filhos fossem feridos pela presença divina? Mas aos poucos, algo começou a mudar. O medo deu lugar à reverência. A casa que antes era comum começou a se encher de paz. Dia após dia, a família acordava e sentia algo diferente. As colheitas prosperavam, os animais multiplicavam-se e até os vizinhos percebiam: há algo diferente na casa de Obed-Edom. E ele mesmo começou a perceber: a presença de Deus não traz destruição, traz vida. Ele passou a orar todas as manhãs diante da arca, em silêncio, em lágrimas. E quanto mais se aproximava de Deus, mais ele sentia um amor inexplicável. Quantas vezes nós também temos medo de deixar Deus habitar verdadeiramente em nós? Porque sabemos que sua presença muda tudo, até o que não queremos mudar. Mas Obed-Edom entendeu: não há bênção maior do que viver perto de Deus. 3 meses se passaram. A casa de Obed-Edom se tornou um santuário vivo. Sua esposa, seus filhos, seus servos, todos começaram a sentir a presença de Deus de forma tangível. Era como se o céu tivesse descido àquela casa. E então, o rei Davi ouviu as notícias. Contaram a ele: a casa de Obed-Edom está sendo grandemente abençoada por causa da arca do Senhor. Foi nesse momento que Davi compreendeu. Não era a arca que causava medo, era a maneira como o coração dos homens se aproximava de Deus. A presença divina não destrói, ela revela. E Davi decidiu: vamos trazer a arca de volta, mas dessa vez, do jeito certo. Se essa história já está tocando seu coração, inscreva-se no canal Tela Fé e continue caminhando conosco em histórias que fortalecem a fé e mostram o poder de Deus agindo na vida real.
Obed-edom viu a arca ser levada novamente, mas dessa vez seu coração não sentiu medo nem vazio, sentiu propósito. A presença de Deus havia transformado sua casa, mas mais do que isso, havia transformado o seu coração. Ele não queria viver longe de Deus outra vez. Então, quando Davi levou a arca para Jerusalém, Obed-edom fez algo surpreendente. Ele deixou tudo para trás, casa, terras e conforto, e seguiu junto com a arca. Passou a servir no templo como porteiro, depois como músico e mais tarde como guardião. Sua vida se tornou um testemunho de fidelidade. Obed-edom não buscava glória, apenas presença. E é aí que Deus mais abençoa, quando o coração busca a presença e não os benefícios dela. O tempo passou, e o nome de Obed-edom começou a ser lembrado entre os levitas. Seus filhos e netos também foram consagrados ao serviço do templo. A bênção que começou em uma casa simples se espalhou por gerações. Deus transformou o lar de um homem comum em um legado eterno. Tudo porque ele disse: "Sim, Senhor, pode entrar." A verdadeira presença de Deus não se impõe, ela espera ser convidada. E quando é recebida com humildade, ela muda tudo ao redor: corações, famílias e destinos. A história de Obed-edom nos ensina que o lar mais abençoado não é o maior, nem o mais bonito. É aquele onde Deus é bem-vindo. Às vezes, a presença de Deus chega em momentos que não esperamos, em situações que parecem difíceis. Mas se abrirmos as portas com fé, Ele transforma medo em paz, escassez em abundância e silêncio em comunhão. Que a sua casa também seja um lugar onde a presença de Deus habita. Se essa história tocou o seu coração, curta, comente e compartilhe este vídeo. E lembre-se, Deus age até no silêncio.